Olá, meu nome é Germano Mendes, eu sou formado em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná e sou tutor do SESI-Clique. Na aula de hoje, nós vamos acompanhar as questões de filosofia que foram cobradas no Enem de 2010. Bom, as questões de 2010 abordaram basicamente temas e/ou problemas vinculados e/ou relacionados à democracia, seus problemas históricos, éticos e políticos. Isso se deve, sobretudo, devido à importância que este tema assume no mundo contemporâneo, no qual a noção de valores comuns, que sempre nortearam a ética, desde Aristóteles, encontra-se ameaçada. Mostrou também os desafios que são postos ao pensamento filosófico, que ainda procura pensar modos de criação de um espaço democrático numa história recente e antiga que constantemente o ameaça. Em um mundo que nos reduz cada vez mais a um individualismo exacerbado e a um egoísmo solipsista, a avaliação do Enem foi importante para mostrar aos jovens os perigos da perda do mundo em comum e as tentativas da filosofia de reconstruí-lo. Vamos às questões. As questões do Enem, assim como as questões do vestibular da UFPR de filosofia, são basicamente questões de interpretação de texto. Isso quer dizer que o aluno não precisa, ter um conhecimento aprofundado de filosofia para responder às questões. Basta uma interpretação adequada e uma leitura atenta do texto. Na questão 1, há um trecho do Paul Valéry, no qual ele afirma que a política foi inicialmente a arte das pessoas se ocuparem do que lhes diz respeito. Posteriormente, passou a ser a arte de compelir as pessoas a decidirem sobre aquilo de que nada entendem. Bom, daí o Enem perguntou assim: nesta definição, o autor entende que a história da política está dividida em dois momentos principais. Um primeiro, marcado pelo autoritarismo excludente, e um segundo caracterizado por uma democracia incompleta. Considerando o texto, qual é o elemento comum a esses dois momentos da história política? Bom, a alternativa A vai afirmar a distribuição equilibrada do poder, a alternativa B vai afirmar o impedimento da participação popular, a alternativa C vai afirmar o controle das decisões por uma minoria, a alternativa D, a valorização das opiniões mais competentes, e a alternativa E, a sistematização dos processos decisórios. Bom, o texto de Valéry afirma que, historicamente, houve um movimento pendular das formas de governo entre autoritarismo excludente e democracia incompleta. Essas formas, no entanto, não são opostas ou uma ou outra. São, na verdade, duas faces de uma mesma moeda, qual seja a exclusão de direitos, de modo que a alternativa A pode ser descartada. Ao contrário do que se afirma na alternativa B e D, o texto de Valéry afirma que há uma participação popular. Resta-nos a alternativa C e E. Ao afirmar que a política tornou-se a arte de compelir as pessoas a decidirem sobre aquilo de que nada entendem, o texto afirma a alternativa C, na medida em que a participação popular ocorre, então não vai ser esse o problema, a partir de decisões que não partem propriamente da maioria, mas sim de uma minoria, como vai ser assinalado pela alternativa C, que vai afirmar o controle das decisões por uma minoria. Bom, na questão 2, há um trecho do Maquiavel a ser analisado, no qual ele diz o seguinte: o príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com os poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros que, por muita piedade, permitem aos distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. E vai perguntar o seguinte: no século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. A gente sabe que a obra do Maquiavel, O Príncipe, é considerada também como um manual para governantes. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na letra A, inércia do julgamento de crimes políticos, alternativa B, bondade em relação ao comportamento dos mercenários, alternativa C, compaixão contra a condenação de transgressões religiosas, letra D, neutralidade diante da condenação dos servos, e alternativa E, conveniência entre o poder tirânico e moral do príncipe. Bom, o comentário que eu vou fazer dessa questão vai ser referenciado nos capítulos 6, 7 e 8 do Príncipe, no qual o filósofo vai analisar a parcimônia, a crueldade e a piedade. Ele vai dar o exemplo de Aníbal, que era venerado pelos seus súditos devido à sua desumana crueldade. Maquiavel mostra o quanto pode ser proveitoso para o governante agir contra a fé, contra a caridade, em suma, de um modo imoral do ponto de vista cristão. De modo que podemos nos perguntar, por exemplo, como os homens podem querer condenar os atos de Aníbal
se os mesmos aplaudiam sua desumana crueldade? Segundo Maquiavel, essa mesma crueldade que os homens condenam do ponto de vista moral, né, foi a chave do sucesso e glória de Aníbal do ponto de vista político. Deste modo, não há propriamente uma separação do campo moral do campo político para Maquiavel, apenas a afirmação de que o campo político possui uma moralidade que lhe é própria, na qual valem valores contingentes como a astúcia, a força, a esperteza, e não valores universais como a verdade, o bem e a certeza, tal como assinalados pela alternativa E. Isto é, ao levarmos em consideração a relação entre a glória política de Aníbal e sua desumana crueldade, entrevê-se a conveniência entre o poder tirânico e moral do príncipe, afirmando que a razão de Estado deve estar acima das razões morais e ou éticas do príncipe. Como havia afirmado anteriormente, as questões de filosofia do Enem e do vestibular da UFPR são questões de interpretação de texto. Isto quer dizer que a resposta da questão encontra-se no enunciado, que contém, geralmente, um trecho de uma obra filosófica importante, bastando uma leitura atenta. Um exemplo é a questão 3, que contém um trecho da obra do filósofo francês Michel Foucault, no qual ele diz o seguinte: a lei não nasce da natureza, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores. A lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e seus heróis de horror. A lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas. Ela nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia que está amanhecendo. O filósofo Michel Foucault, do século XX, inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à organização social. Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas é: bom, a alternativa A vai afirmar combater ações violentas na guerra entre as nações. Alternativa B, coagir e servir para refrear a agressividade humana. Alternativa C, criar limites entre a guerra e a paz praticadas entre os indivíduos de uma mesma nação. Alternativa D, estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre países inimigos. E alternativa E, organizar as relações de poder na sociedade e entre os estados. Bom, a obra de Michel Foucault pode ser considerada como uma obra distópica, no qual o filósofo rompe com o humanismo filosófico e critica as ideologias do mundo moderno. Sua obra pretende mostrar a passagem do período clássico ao período moderno e procura mudar a visão comumente aceita de que a instituição das leis modernas, com o sistema penitenciário, psiquiátrico, jurídico, pedagógico, conseguiu pacificar a relação entre os homens e entre as nações. Para o filósofo francês, todas as relações humanas são necessariamente relações de poder. Ele parte do ponto de vista de que a guerra é constitutiva da história, não no sentido negativo, como algo que destrói, mas como algo positivo, algo que é capaz de criar, e vê, portanto, o conflito como um motor da vida pública e a guerra como um motor da história, o que torna as alternativas A, B, C e D erradas, restando a alternativa E como correta. Na questão 4, há uma questão sobre ética contemporânea, que afirma o seguinte: na ética contemporânea, o sujeito não é mais um sujeito substancial, soberano e absolutamente livre, nem um sujeito empírico puramente natural. Ele é simultaneamente os dois, na medida em que é um sujeito histórico-social. Assim, a ética atinge um dimensionamento político, uma vez que a ação do sujeito não pode mais ser vista e avaliada fora da relação social coletiva. Desse modo, a ética se entrelaça necessariamente com a política, entendida esta como a área de avaliação de valores que atravessam as relações sociais e que interligam os indivíduos entre si. E vai questionar o seguinte: o texto, ao evocar a dimensão histórica do processo de formação da ética na sociedade contemporânea, ressalta os conteúdos éticos decorrentes das ideologias políticas partidárias. Alternativa B, o valor da ação humana derivada de preceitos metafísicos. Alternativa C, a sistematização de valores desassociados da cultura. Alternativa D, o sentido coletivo e político das ações humanas individuais. E alternativa E, o julgamento das ações éticas pelos políticos eleitos politicamente. Bom, o texto mostra a mudança ocorrida no conceito de sujeito na ética contemporânea, definido não a partir de sua natureza, mas desde sua historicidade. Inserido no plano político, o sujeito não é mais definido como uma entidade metafísica desassociada da cultura, de modo que as alternativas B e C podem ser descartadas.
O texto também não ressalta o caráter partidário da ética ao afirmar a dimensão histórica do processo de formação da ética na sociedade contemporânea, de modo que as alternativas A e E podem ser descartadas. Resta, portanto, a alternativa D, que afirma que a ação ética é definida pelo seu sentido coletivo e político, não individual, subjetivo e ou pessoal. Bom, para refletir, como todas as questões do Enem foram elaboradas a partir de temas éticos e políticos e problematizaram a democracia, eu selecionei um trecho de um filósofo chamado Voltaire, que foi um filósofo importante no processo da Revolução Francesa e que, num dos trechos da obra dele, ele ameaça aqueles que constituem uma ameaça à democracia, que constituem uma ameaça à ideia de construção de direitos e de participação de todos desses direitos, Uma ameaça a todos vocês que se aproveitaram dos tempos de ignorância, de superstição e de demência para nos espoliar, nos pisotear, para engordar à custa dos infelizes. Estremeçam de medo quando o dia da razão chegar. Bom, no portal SESI-Clique, vocês encontram, além de maiores informações sobre o Enem, sobre o vestibular da UFPR e sobre o vestibular das demais universidades, vocês encontram materiais de filosofia sobre as obras indicadas para o vestibular da UFPR, que vocês podem baixar, estudar em casa e discutir com o seu professor de filosofia, além de poder acessar o chat e o fórum, tirando informações e conversando com os demais estudantes. Valeu!